Olá pessoal, hoje trago-vos aqui mais uma vez um convidado, ele que é português, nasceu em Portugal, cresceu e viveu em França, é engenheiro, arquiteto, expert em reestruturação de empresas. Foi dirigente e presidente de várias multinacionais em países como França, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, entre outros. Conhece metade, pelo menos, do mundo, incluindo as figuras públicas mais importantes daqueles países. Portanto, agora está em Portugal, num nicho muito específico, está a atuar agora no mercado imobiliário de luxo, que é o mercado que mais condiz com a sua personalidade. Pronto, eu trago-vos aqui o Joaquim Fernandes, da Joaquim Real Estate. Espero que vocês aproveitem ao máximo a entrevista e se divirtam. Até breve. Joaquim, eu queria começar por perguntar, depois desse percurso que eu considero invejável, porquê Portugal, mercado imobiliário de luxo? Portugal porque cheguei a um período da minha vida apercebi-me que Portugal estava a começar a estar à frente. Estar à frente em muitos temas, económicos principalmente, porque era a minha profissão antigamente. E considerei e analisei que a nossa juventude era maravilhosa. Quer dizer, instruídos, ambiciosos, com muitas capacidades de desenvolver. E o mercado imobiliário, em particular de luxo, porque é o meu ramo de influências que eu tenho, porque a minha formação de arquiteta foi uma carreira que não chegou a termo. Quando eu fiz o meu diploma de arquiteto, acontece que eu fazia tantos dossiês para os arquitetos séniores que não fazia desenhos. Portanto, parei essa profissão para abraçar outras profissões. Mas sempre guardei no fundo de mim essa paixão para a casa, porque a casa tem uns certos valores que me correspondem, porque é o lar, é a serenidade, é a família. Portanto, um dia decidi, vindo aqui passar algumas férias com os amigos, a ir à pesca, já contei essa história, e que fiquei apaixonado pelo meu país. E, além disso, chega uma idade onde uma pessoa quer ir outra vez à fonte. E foi principalmente isso que me motivou. E, além disso, a profissão que eu praticava era uma profissão muito desgastante, quer dizer, muito cansativa, muito estressante. Agora aspiro não a ficar descansado, porque eu tenho sempre a mesma energia, mas pelo menos a ter menos pressão da multidão do pessoal, ter grandes equipas e sindicatos e tudo isso. Hoje trabalho com uma pequena muito mais restrita, trabalho com a dinâmica e com o contacto diretamente com os clientes. Quer dizer que se faço um bom serviço é graças a mim, se eu fizer um mau serviço é da minha culpa. Pelo menos assim tenho essa responsabilidade hoje perante os meus clientes. Por isso Portugal e mercado do premium. E como é que encara esse mercado de luxo em Portugal? O mercado imobiliário de luxo, como é que encara? O mercado imobiliário de luxo está pouco estruturado, toda a gente o diz, em Portugal. Quer dizer que está representado por 2 ou 3 grandes tubarões do luxo, como a Sotheby's, como a Porta da Frente, etc. Mas ao nível particular, sobre o terreno, de uma maneira mais privilegiada, há poucos atores. Há alguns, mas em satélite, quer dizer, não há uma estruturação de fundo. Eu tendo uma grande paixão para a casa, tendo a mesma vontade do serviço e tendo essa preocupação permanente da excelência do serviço, pensei que era um público e um tipo de clientela na qual eu podia me focar muito bem. Por isso eu dediquei-me a isso. Agora, o mercado vai se estruturar com o tempo. Nós imaginamos sempre que o mercado do luxo é destinado para os estrangeiros. Certo? Há muitos investidores e muitos compradores estrangeiros. Mas também começa a haver cada vez mais compradores portugueses. E é preciso nós conseguirmos materializar uma oferta adaptada justamente aos compradores portugueses também. Exato. Eu lembro-me quando nós nos conhecemos, que o Joaquim entrou em contato connosco e nós estivemos a falar pela primeira vez, Joaquim me disse uma coisa que me intrigou um pouco, que é: eu quero em 3 anos fazer o que se estima fazer em 10. Explica-nos um pouco sobre esse objetivo, por favor.
Cheguei um bocado tarde no mercado imobiliário. Quando eu digo tarde, quer dizer que cheguei depois de o mercado imobiliário estar a lançar-se muito. Quer dizer, quando eu cheguei há 2 anos e meio, o mercado estava em plena maturação, havia muitas ofertas, muitos pedidos, havia uma grande dinâmica económica à volta do mercado imobiliário. 3 anos, porque eu cheguei para um volume de 10, porque eu cheguei um bocado tarde no mercado imobiliário. Quando eu cheguei, havia já uma grande dinâmica no mercado imobiliário. E acontece que, visto a minha análise sobre esse mercado, principalmente no mercado premium, uma grande falha de estruturação, de qualidade de ofertas, de propostas e tudo isso, eu pensei que tinha de encontrar uma ferramenta e um dispositivo que me permitisse de ir mais rápido, mas sobretudo com as novas ferramentas que utilizam-se hoje. Eu, nas minhas últimas missões e pelo menos últimas profissões, sempre acreditei nos processos e na digitalização da empresa. Essa história de digitalização de uma empresa já existe há 10 anos. Alguns mercados mais maduros, como a Alemanha, como a Suíça, como a França, já adoptaram a digitalização dos processos há muito tempo. E a digitalização dos processos leva de uma maneira natural ao marketing digital, mas há o marketing digital, mas a contabilidade digital, tudo isso são ferramentas digitais. E eu observei que se eu encontrasse o parceiro certo, ou as parcerias certas, para eu poder me focar de uma maneira muito mais concreta sobre o serviço, quer dizer, me promover mais facilmente, ir ao contacto dos meus clientes e dos alvos, sem perder, entre aspas, o tempo, podia-me dedicar muito mais tempo à relação humana, à relação com os meus clientes, à empatia, a melhorar cada vez mais a qualidade do serviço. E encontrei, pode ser, a vantagem, me ofereceu um serviço personalizado e uma capacidade de eu poder promover a minha capacidade de serviço muito mais rapidamente que se eu tivesse feito em 10 anos de tempo. Quer dizer, quando eu digo, e quando ele disse que eu queria fazer em 3 anos o que se veria em 10, quer ser muito mais intenso na qualidade do serviço, na qualidade da relação com o cliente e delegando a um especialista ou vários especialistas em função da atividade, explorar a especialidade deles. Portanto, e acontece que tive razão por enquanto, penso que acertei, porque a minha personalidade veiculada com as minhas ambições de serviço, com as minhas ambições de excelência e tudo isso, veiculada à frente dos clientes, para os clientes, permite de eu estar em contato com eles de maneira muito mais humana. Muitas vezes a gente pensa que o marketing digital é alguma coisa de frio, algo que seja virtual. Pois. Não é virtual. Eu já sabia um pouco disso antes, por isso que estava à procura, mas agora tenho uma materialização extremamente clara dessa sinóptica. E eu prefiro passar tempo a servir os meus clientes, a entrar em contato com eles, a trabalhar sobre a estratégia deles, os produtos, os projetos familiares que eles têm, no lugar de passar o meu tempo a ver como é que eu posso ir à frente deles com as ferramentas que existem hoje, como o marketing digital. Eu falo de marketing digital porque você está à minha frente e que você é um especialista disso. Aliás, você é até mesmo especialista disso no mercado imobiliário, portanto, calha bem. Exato. E já agora eu queria que o Joaquim falasse-nos um pouco dessa experiência que está a ser connosco, a vantagem, do processo de marketing digital desde que começou a trabalhar connosco. Vai fazer, se não me engano, 4 meses, não é? Como é que está a ser essa experiência, o uso do marketing digital no mercado imobiliário, especificamente de luxo? Qual é o impacto que tem sentido, tem percebido e para as suas ambições está a resultar? Está totalmente a resultar. Aliás, eu diria que pouco importa que seja no mercado premium ou no mercado mais de massa, a sinóptica é igual. Muitas pessoas, muitos colegas meus imaginam ou percebem que o marketing digital é uma questão de publicidade ou de comunicação. É um erro fundamental. Por favor, e adresso a eles, não façam esse erro. E eu vou explicar porquê.
O marketing digital é um conjunto de processos que permite, de ter a imagem que vai ir à frente e ao contacto do alvo, quer dizer, o cliente final. Mas ao lado você tem de suportar com publicidade, tem de suportar com comunicação. Exato. Muitas vezes eu tenho conversas com os meus colegas e que eles me dizem: eu estou a formar-me, vou fazer 2 ou 3 anúncios no Facebook, não sei o quê, já estou mesmo na onda do marketing digital. Marketing digital não é isso, é muito mais profundo. Aliás, que eu posso testemunhar que quando eu quero fazer um anúncio para promover um bem imobiliário, claro que há menos pretendentes para comprar uma casa que vai valorizar-se a partir de 2, 3 ou 4 milhões do que uma casa onde há muito mais procura por 100 ou 200 mil euros. Portanto, tem de desenvolver estratégias diferentes para ir ao encontro dos clientes potenciais, compradores ou vendedores. Exatamente. Para isso, é preciso fazer um estudo completo. E as pessoas muitas vezes não têm noção disso. E além do estudo feito, que isso é só uma parte do trabalho, é preciso entrar nos pixels das diferentes plataformas que nós vamos utilizar para ir justamente veicular esse anúncio no bom sítio para ter resultados. E eu fiquei espantado quando você me pergunta se deu resultado. O primeiro teste que nós fizemos juntos, e você quis me provar que tinha razão, e agradeço, numa semana, com um anúncio, você conseguiu captar 70 leads só numa semana. Aliás, foi 72 leads, se me lembro bem. Sim, esses 72 leads, claro que há 30% que são os curiosos, as pessoas que fizeram uma manipulação e tudo. Quer dizer, esses leads que afinal não são interessantes porque a pessoa não está mesmo à procura, nem está interessada pelo anúncio. Há os outros 30% que são pessoas que imaginam que, porque não, é a pessoa que está curiosa, que está a pensar com a família, porque não, amanhã, e vamos vendo e veremos. Exato. E você tem os outros 30% que podem não estar maduros, mas já estão interessados de maneira muito concreta para fazer uma aquisição. Exatamente. Nesses 30% você vai ter, nos 72% que nós angariamos em termos de leads, houve 10% de pessoas que estavam concretamente à procura de uma casa. Isso quer dizer que numa semana eu ganhei 7 contactos, mais precisamente, de pessoas que queriam mesmo comprar uma casa. Portanto, essa ferramenta, quando a gente começa a fazer uma tipologia, você chama isso um persona. Um persona. A persona, para as pessoas que vão nos ouvir, é definir um perfil do cliente-alvo a quem nós queremos enviar o anúncio. Estou a ver que o Joaquim está a perceber bem do assunto. Bem, eu sou um aluno. E podemos definir 2 ou 3 persona para justamente partilhar os anúncios, para o dirigir a diferentes alvos. Exatamente. Quando a gente fez isso, a gente tem o resultado dessa comunicação, mas o trabalho não fica aí. Pois. Se, entretanto, a pessoa com quem eu estou a falar nunca me viu no Facebook, nunca me viu no Instagram, nunca me viu no LinkedIn, nunca me viu em lado nenhum, se eu não tenho um site onde ele vai pesquisar e ver o meu perfil, ver as minhas competências, ver o meu histórico, eu não fico em confiança. Quer dizer que eu não consigo criar uma ligação rápida com ele para eu poder e depois dar aquilo da praça, a relação humana, a relação mais de proximidade e criar a empatia e ganhar a confiança do cliente, porque trata-se disso, ganhar a confiança do cliente. Exato. Portanto, essa questão é muito... Dá para responder de uma maneira mais vasta. O marketing digital e a minha relação com a Advantage foi tomar em conta todos estes parâmetros, dissociados um dos outros, e depois globalizá-los para poder tratar de uma eficácia. Você disse-me, você próprio, que antes de pensar a criar uma estratégia de marketing digital, tinha principalmente de desenvolver um site. Eu, ao princípio, pensei para mim, como toda a gente, um site para quê? Já tenho uma página Facebook, já tenho um perfil Instagram, um LinkedIn, porque é que eu vou agora me chatear com fazer um LinkedIn, um site? Você tinha razão. Porque o cartão de visita digital é o site. É o site. E eu faço os anúncios através do site. E as pessoas podem me conhecer através do site. Eu existo, o meu ADN está dentro do meu site. Aliás, o site chama-se Joaquim Real Estate. Isso era uma oportunidade de fazer um bocado de publicidade para mim.
Mas pronto, depois eu mando a fatura. Está bem, muito obrigado. Olha, o facto das pessoas confundirem o marketing digital com um ou dois posts no Facebook, no Instagram, fazer um anúncio ou outro no Facebook, eu costumo dizer que é a mesma coisa de que nós temos um oceano e dizer que, ok, o marketing digital é uma praia. Sim, sim, concordo consigo. Okay? Portanto, estamos a falar de um mundo de ferramentas, de possibilidades que nós podemos colocar em prática, e devemos, e limitamos somente a Facebook, Instagram, alguns posts que não têm nada a ver com o objetivo da pessoa. Isso é uma outra questão também, porque as pessoas começam a fazer de forma aleatória, não têm noção de que, ok, eu sou consultor imobiliário, mas qual é o meu objetivo, qual é a minha estratégia para chegar onde eu quero? Muita gente nem sequer sabe onde quer chegar. Sim. Muito menos define estratégia. As pessoas precisam perceber primeiro onde é que quer chegar. Definir uma estratégia digital também para lá chegar. E depois começar a agir. Sim. Não é simplesmente, ok, eu sou consultor imobiliário, agora vou criar uma página no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, e começo a fazer os posts aleatoriamente e depois espera retorno. Isso não é bem assim. Mas pronto. Mas se me dá licença, sim, eu penso que há diferentes formatos. Depende da ambição do consultor imobiliário, depende da ambição de cada um. Sim. Claro que para o mercado de excelência e o mercado de luxo, você não pode deixar nada no azar. Você tem de antecipar tudo sempre. É verdade. Aliás, que eu conto várias vezes, que vou buscar os meus clientes ao aeroporto, uma vez que eles compram, eu envio um carro para eles não ficarem sem meios de veículos. Quer dizer, isso engloba tudo, mas podemos falar depois disso, dessas particularidades do mercado do luxo. Mas se nós vamos a falar do consultor imobiliário e o que ele deve empreender a nível de ferramentas, eu acho que há dois profilos diferentes. Você tem aquele perfil onde o consultor não tem uma grande ambição, porque tem outras obrigações familiares, outras obrigações pessoais, não pode dedicar 70 horas ou 80 horas de trabalho por semana, porque é isso de que se trata. Nesse caso, ele pode seguir uma formação estruturada. Aliás, você dispensa formações. Pode seguir uma formação estruturada, absorva esses métodos, esses processos para poder ter a aptitude de poder generar um anúncio, gerar de maneira eficaz a sua comunicação e imaginar a sua estratégia. Quer dizer, graças a essas formações, você pode imaginar qual é o ramo, se você tem ter um posicionamento muito claro num local e tudo isso, bem, você pode definir afinal o perfil profissional que você quer utilizar, porque é a sua ambição, quer dizer que é super. E você tem os outros que podem ter mais ambição ou que estão num mercado mais complicado, que pede de ir além só de angariar e de vender, que eu não sou vendedor nem angariador de casas, claramente, assumo isso. Vendedor de blocos, há muitos vendedores de blocos. Blocos de betão, isso há muitos, claramente, exatamente. Mas para mim, há esses dois perfis. Você tem pessoas ou agências que querem mesmo investir porque querem se desenvolver rapidamente, eles precisam do acompanhamento de um especialista para poder justamente alcançar mercados, para poder ir mais rapidamente ao contacto. E você não se esqueça que nós temos o Brasil, com o qual nós tomamos modelo a cada vez, que estão muito mais à frente do que nós, e que se nós não tomarmos as disposições de formação e tudo isso, nós, ao nível da Europa, vamos ficar muito atrasados. Quando você fala de marketing digital ou que você fala de ferramentas de captação de clientes, de marcar o interesse, atrair o interesse dos clientes, que seja para casas, que seja para produtos ou não sei o quê, você é obrigado, há tantas plataformas, tantas ferramentas diferentes, você é obrigado, faz sentido pensar nisso, afinal, de se meter entre as mãos de um especialista, partilhar a sua estratégia e deixar os especialistas fazer a especialidade deles. Pois. E a minha especialidade é acompanhar os meus clientes para eles serem felizes. Exato. Portanto, pouco importa que sou eu ou não, só que eu não tenho tempo, nem quero me dedicar. É como os advogados, as pessoas de lei, se eles não se metem, se eles não se informam todos os dias das jurisprudências, de tudo que está a evoluir e tudo isso,
eles ficam para trás. Portanto, é preciso ter uma formação permanente. Eu não quero ter uma formação permanente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e tudo isso. Isso é seu ramo, isso é a sua especialidade. Eu penso que nós fazemos um erro fundamental de não saber onde a gente quer ir e querer, às vezes, muitas vezes, querermos fazer tudo. É verdade. Não podemos fazer tudo. Aliás, que muitos formadores hoje dizem especializai-vos. Sim. Encontrai o vosso mercado. Onde é que vocês se sentem bem? Porque, afinal, se nós não somos felizes, se não nos encontramos bem no que fazemos, não vamos fazer bem. Vamos fazer só mal. E depois, eu penso que aqui os consultores imobiliários que pensam, por exemplo, em faturar 50, 80 ou mesmo até 100 mil euros por ano, ele pode muito bem, com uma formação, fazer ele sozinho as coisas. Mas para um consultor de excelência, ao nível do Joaquim, que quer fazer em 3 anos o que se faz em 10, obviamente, tem que haver faz um acompanhamento sentido, não é? Especializado para cada área. Exatamente. Faz sentido. Sim, mas desculpe, interrompi-o, mas queria acrescentar mais uma coisinha. Perdoe-me, eu ainda estou a aperfeiçoar o meu português. Da mesma maneira que nós fizemos uma parceria para acompanhar justamente esse ganho de tempo, e elevar-se ao nível da excelência, e elevar-se ao nível da qualidade e tudo isso, da mesma maneira eu fiz isso também com formadores. Eu hoje digo abertamente, a minha guru de formação e que ensina a excelência e que atrai a atenção sobre a excelência da preocupação da excelência permanente é a Mónica Silva. Eu segui muitas formações, brasileiras, francesas, espanholas, portuguesas, segui muitas. Bem, era necessário para eu poder ter o background necessário, não é? Exato. A única pessoa que me disse, pouco importa como você vai fazer, você tem de fazer com o coração e você tem de fazer de maneira excelente. Você tem de ser sempre tem de oferecer um serviço que vai além do pedido do cliente ou das expectativas do cliente. O chamado over-deliver. Absolutamente. Portanto, essas parcerias também são necessárias. Da mesma maneira que uma parceria com um advogado especialista no mercado imobiliário. Da mesma maneira que poderia dar vários nomes e de parceiros que eu tive de angariar, de federar à minha volta para eu poder render esse serviço. Portanto, essa minha personalidade que eu posso ter, ou a imagem que eu posso ter a nível de serviço de excelência, é uma acumulação de especialistas que eu fui consultar e que fui seguir, com quem eu tenho parcerias, para eu poder elevar-me o mais rapidamente possível. Porque senão, sozinho, levava 10 anos para poder adquirir isso tudo. É verdade. E que muitos, depois quando começam a ver o resultado, pensam que, pronto, chegarão atrasados. Não é? E não sabem muitas vezes a razão pela qual o Joaquim começa a ter tanto sucesso em tão pouco tempo. É justamente deixar cada um fazer o que melhor sabe fazer. Sim. É aquela história que eu costumo contar do pato. A pessoa pode... Um pato anda, nada e voa, mas não faz nenhum dos 3 como deve ser. Nós podemos escolher ser um pato, não quer dizer que seja mau. Se nós quisermos, portanto... Se um consultor imobiliário quer faturar uma média de 100 mil euros e etc., sim, ele pode fazer tudo. Mas para o nível mais elevado e para o nível de faturação muito mais elevada, é preciso ter cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. E sim, sem dúvida, o resultado é completamente diferente. Portanto, ou somos um pato e fazemos tudo, e não corremos o risco de não fazer tudo como deve ser, corremos esse risco, ou escolhemos ser, por exemplo, uma águia que voa como ninguém, ou escolhemos ser uma chita que corre como nenhum outro animal, ou escolhemos ser uma baleia que nada como nenhum outro. Portanto, é a escolha que nós temos que fazer. Ok? Pronto, isso. E, assim, muitas vezes, para quem está a começar como um pato, não há nenhum problema. Até, pronto, se não tem como apostar na sua carreira, pode começar muito bem a fazer tudo. Mas quando quiser ambicionar algo maior, pode justamente fazer o que o Joaquim faz. Portanto, isso não há segredos. Não. Resumidamente é isso, não há segredos.
Não, e há muitas ajudas no nosso mercado. Eu falei da Mónica Silva, falo de você, podia falar essa maravilhosa advogada que eu tenho, uma arquiteta com quem eu tenho uma parceria, que é a Joana. Todas essas pessoas contribuem ao sucesso e é uma troca de sucesso. Com certeza que vamos ter a ocasião de falar do lobbying e todas essas redes de multiplicadoras de sucesso, e tudo isso, mas ao princípio eu defendo essa ideia que nós somos todos intrasolidários. O que faz a minha felicidade é de encontrar um especialista. O que faz a felicidade de um especialista é ter um veículo que seja motivado e que utilize a 100% a sua especialidade, e etc, etc. E isso não pode dar outro resultado do que sucesso. É verdade. A partir do momento onde nós somos profissionais, somos honestos e sinceros. Mesmo. A partir daí, tudo é possível. E eu hoje encontro pessoas que me se candidatam e eu faço sempre os mesmos requisitos, sempre as mesmas perguntas. Qual é a sua motivação? Onde é que você é feliz? Qual é o tempo que você pode dedicar a esta profissão? Será que você fala de diferentes idiomas? O que é que você conhece de geopolítica? Se você conhece os hábitos de um brasileiro, se vocês conhecem os hábitos de um francês, de um espanhol, quais são os seus temas de curiosidade na vida? Porque você não pode fazer uma profissão. Se você quer ser excelente na profissão que você faz, não é uma questão de ser pretencioso, é só querer dar o melhor. Dar o melhor. Bem, se você não está pronto a fazer sacrifícios para isso, é melhor você abdicar. Quer dizer, há outros ramos dentro do imobiliário que não pedem, por natureza, por fluxo, não pedem tantas exigências, sem dúvida. Eu não conheço muito, porque nunca me interessei bastante a isso, mas sem dúvida que deve haver. Mesmo. Eu lembrei-me agora de uma frase do Joaquim que é: eu não quero muito, eu quero simplesmente a excelência. Sim. Sim, mas isso eu compreendo que pode ser pretencioso. Porque a excelência pede sempre muito empenho, muita motivação, muito trabalho. Mas eu defendo essa palavra de excelência, defendo mesmo corpo e alma, porque nós somos portugueses. Em Portugal fomos mal considerados durante anos e anos e anos. E agora que nós estamos somos um país na moda, um país quase de referência na segurança, no bem-estar e tudo isso. Que temos um sistema económico que pouco a pouco está a começar. Infelizmente, houve esse período de pandemia que foi uma catástrofe humana e económica, mas além disso, temos um sistema que nós mudamos comportamento. Nós, os portugueses, mudamos comportamento. Somos mais ambiciosos. Nunca fomos formados a ser empreendedores. O nosso sistema de educação não está virado para isso. Portanto, temos esse atraso por enquanto. Mas com pessoas que vêm de fora, com pessoas que têm outras experiências, que agregam à volta deles boas energias, boas motivações. Não é uma questão de falta de inteligência, nós somos muito inteligentes, senão a Google não se instalava cá. Portanto, temos de fazer isso. Eu gosto de trazer essa contribuição e de apoiar. Eu sou muito português, afinal. Não ando com a minha bandeira portuguesa na cabeça, mas poderia quase, porque nós vimos de longe. Nós em 75 ainda estávamos noutra situação, há pouco tempo, afinal. Portanto, eu tenho essa vibração particular. E a palavra de excelência temos de assumir. Temos de assumir e temos de deliberar o melhor de nós sempre e colaborar com diferentes experiências e com os diferentes especialistas. Nós estamos aqui a conversar juntos. Se não tivéssemos um cameraman, um profissional aqui a nos filmar, é verdade. Se nós podíamos fazer uma entrevista com um smartphone. Pois, ficava mais barato e tudo isso. Mas qual é a imagem que nós vamos enviar? Será uma imagem de excelência, uma imagem de profissionais, ou seria uma imagem de um grupo de amigos que estão ali para brincar? Essa finalidade e essa noção que eu quero relevar. Eu sei que o Joaquim é uma pessoa muito conectada, tem contactos em quase todos os países que já passou, que são mais de 50 países. Sim. Tem contactos de pessoas mais influentes destes países. Até lembro-me do outro dia que nós estávamos a falar e o Joaquim estava a falar com o reinado de Marrocos. O filho? Sim, isso... O filho do rei. Sim, portanto, é uma anedota, mas sim, acontece que quando você visita alguns países e você tem uma certa profissão daquele país, ou você está a gerir uma empresa que tem uma filial naquele país,
há certos países, principalmente no norte da África, onde se você não tiver relações governamentais ou relações de influência, você não consegue desenvolver. Porque há barreiras económicas, barreiras de cultura e tudo isso. Portanto, tive a ocasião de ter algumas relações com esse rei e o filho acaba de passar o primeiro diploma numa grande escola de prestígio em Paris, e conseguiu. Portanto, o que é que eu faço? Dou-lhes parabéns e renessa novamente. Bem, ele não me conhece bem porque ele é o filho, não é? É um filho mais novo, mas sim, é muito simpático. É muito simpático. Eu sei também que o Joaquim faz parte de um clube muito prestigioso francês, o French Connection, não é? Pois. Portanto, eu quero que o Joaquim nos fale um pouco desse clube. Como é que funciona, como é que o Joaquim foi lá parar. Fala-nos um pouco disso. O francês, quando está sempre ultra conectado ao nível dos negócios. Um pouco o modelo dos Estados Unidos. Com outra morfologia, mas está muito, muito conectado nos negócios. O lobbying, para eles, é essencial. Portanto, eu aprendi isso com eles. O lobbying quer dizer, desculpa, networking, não é? Sim, o lobbying é levantar contactos e ir à caça de contactos e tudo. O networking é trabalhar já uma rede, não é? E o lobbying é muito mais importante às vezes do que o networking, porque o lobbying, se você não tiver contactos, não pode fazer networking. É verdade. Portanto, o lobbying para eles é essencial. Onde os Estados Unidos já estão muito mais avançados e eles estão mesmo no networking. E esse lobbying faz que eu, como trabalhei muito tempo, eu tenho a dupla nacionalidade. E quando eu geria empresas francesas, muitas vezes geria empresas francesas no estrangeiro, ou com várias filiais no estrangeiro. E acontece que esses clubes bastante fechados juntam CEOs de várias franceses, todos, que trabalham em vários países no estrangeiro e fazem trocas de business. Olha, eu tenho tal filial, se vocês quiserem comprar essa filial, não estou muito bem com ela porque não está a respeitar, não está muito alinhada na nossa definição do produto. Assim, está sempre a emular negócios. São relações, entre aspas, de amizades de negócios. Isso é o French Connection. Mas também acabo de ser membro do French Tech em Lisboa, que é presidido por o antigo presidente da Mediapost, que é um amigo, e ele disse-me para... O Antoine, e tudo isso para dizer, e aí depois há o French Fundador, que é ainda mais internacional. Eu gosto muito dessa ideia, e aliás agradeço que você levante esse tema, porque nós portugueses, temos de considerar que se a gente não se junta em clubes de ideias, de estratégia, de interconexão de mercados, de negócios, não fazemos força nenhuma. É verdade. Não temos power, não temos potencial para poder sair para fora ou fazer negócios para fora. Imaginamos a situação seguinte. Imagino que eu tenho um grande amigo que seja português e que seja CEO de uma empresa nos Estados Unidos. Como é que ele vai vir até mim? Como é que eu vou ir até ele para eu promover a minha profissão e satisfazer uma oferta numa casa de boa qualidade onde ele podia se instalar? Não há hipótese nenhuma. Agora, se nós fazemos um clube, se nós mediatizamos esse clube, se nós temos uma estratégia de marketing do clube, porque também é preciso uma estratégia de marketing desse clube, nós temos uma visibilidade, oferecemos visibilidade dos membros para fora. E eu não compreendo, eu estou desesperadamente à procura, encontrei 2, 3 associações desse tipo aqui em Portugal, que não correspondem nada à visibilidade que nós podemos, pelo menos a ideia que eu me faço, que eu tenho dessas organizações para nos meter em vista, e cada vez que eu falo com um colaborador, com um colega, não sinto que seja uma prioridade para eles. Eu fico um bocado desiludido nesse tema. Joaquim acabou de descrever um clube que eu estou a criar.
Eu sei que você tinha essas ideias, já há bastante tempo que você está-me a falar disso. Já que acabou de descrever isso. E aproveito que estamos a ser gravados para convidar o Joaquim a participar também desse clube. Com grande prazer. Ele deve estar em funcionamento ainda no final deste mês. Portanto, eu estou a estruturar algo muito bem preciso, com o objetivo de business, mas também mastermind, trocar ideias, aprendizado. E ter pessoas como o Joaquim nesse clube faz toda a diferença. Obrigado. Mas estou a selecionar esse tipo de pessoas assim como o Joaquim. Muito mais conhecimentos que nós temos. Eu sei que temos esforços a fazer para isso, porque nós temos uma visão nesse aspecto, uma visão um bocadinho atrás ainda, não estamos muito maduros para poder ir para aí. Sim. Mas, sem dúvida, que amanhã vamos ser obrigados. E os primeiros que começarem a fazer isso hoje vão descolar muito mais rapidamente. Eu costumo dizer que quem chega primeiro bebe água limpa. Sim, então... sim. Eu defendo essa ideia. E agradeço que você releve isso, porque... Já temos o primeiro participante do clube. Sou eu. Mas, sem dúvida, que eu vou buscar muitos colegas de trabalho e muitas relações profissionais para fazer parte disso. Eu também estou a selecionar algumas personalidades portuguesas, muito influentes também para o clube. Que também aquilo vai ser... Bem, dessa entrevista nasceu um projeto muito interessante. Não vou dar para já muitos pormenores, mas depois há de saber. Olha, Joaquim, continuando aqui a questão e fugindo um pouco do mercado imobiliário, eu sei que você tem muitas conexões com fundos de investimento. Fundo de investimento de risco, aliás, fundo de investimento também imobiliário. Eu queria que você nos falasse aqui um pouco dessa relação. Não tenho muitas conexões com o fundo de investimento no imobiliário. Nunca tive muito. Quando eu digo muito, foi aproximado por a Nexity há pouco tempo, mas antes deles organizar a estrutura que eles têm hoje, com uma equipa fantástica. Nexity, desculpa, é francesa, não é? É francesa e implantou aqui um escritório para poder promover empreendimentos de habitação aqui em Portugal. Portanto, isso para dizer que conheço alguns com quem posso estar em contato ou com quem tenho algumas relações, mas não relações aprofundadas, quer dizer que tive um dia ou outro, um momento ou outro, algumas conversas e acabou ali, porque também não era o ramo onde eu estava presente. Exato. Agora que eu estou mesmo no ramo imobiliário, claro que reativei alguns conhecimentos e também que estou agora a alargar, mas com lobbying também, com profissionais portugueses, alargar um pouco a rede dos conhecimentos, a rede da influência, para poder justamente representar e comercializar. Nós temos muitas vezes o sentimento, por sermos pequenos em dimensão, não podemos fazer o que os grandes podem oferecer. Eu digo que é todo o contrário. Você falou da águia e do pato. Eu digo sempre a um empreendedor, a um investidor imobiliário, você tem duas escolhas. A primeira escolha é de ver um maior do que você, ou um tão grande do que você, que vai considerado com um dossiê suplementar que ele vai ter de gerir. Com as estruturas dele, mas com as diferenças das camadas de profissionais diferentes e das hierarquias que há. Bem, um monstro a trabalhar com outro monstro. Muito bem. Muito bem. Eu ofereço-lhe a agilidade, ofereço-lhe a criatividade e o resultado a curto prazo. Porque eu sou ágil, sou inteligente, porque sou português e tenho capacidade de ir diretamente ao alvo. Essa conversa lembrou-me uma frase do Dalai Lama que diz: se você pensa que é pequeno demais para fazer a diferença, experimenta dormir no quarto com um mosquito. Sim, é totalmente isso. Portanto, eu agora, quando eu aproximo alguns empreendedores portugueses e que respondo qual é a minha capacidade de ser ágil, qual é a minha capacidade de lobbying que eu posso fazer, a minha capacidade de encontrar especialistas em tal ramo, de ter, sem dúvida, relações aceleradoras de transformações dos dossiês da nossa administração, que é muito pesada e tudo, e eles ficam um bocadinho espantados. Dizem assim, eu não estava a imaginar que você não tinha o potencial ou não tinha os meios financeiros de o fazer. Mas os meios financeiros é só uma questão de finanças. Quando eu digo uma questão de finanças, se você vai ver o seu banco, ou um banco especializado nesse ramo, e que você diz, eu estou a assinar um contrato
de uma angariação de 150 apartamentos para eu vender num prazo de 6 meses, e eu preciso de X milhares de euros. É só uma questão de apresentar um dossiê. Exato. E de ver alguns financeiros e de ver qual é a resposta deles e combater para poder levantar esses fundos que são necessários para você poder fazer essa missão. Portanto, a gente só não podemos porque não queremos. O que nos para a nós é só nós mesmos. Eu já reparei na minha carreira que consultores individuais, independentes, era muito mais às vezes eficaz do que um grande grupo como Andersen ou Deloitte, ou seja, outros, porque eles têm a expertise, vão rapidamente ao resultado, têm aquela agilidade. Eu rezo para que os meus colaboradores portugueses, toda a minha rede, tome consciência que se a gente se junta com todas as nossas particularidades de criatividade e tudo isso, e que a gente faz às vezes uma proposta conjunta para levantar um grande contrato, isso é totalmente possível. É verdade. Porquê é que não o fazemos? Se nós deixamos isso tudo, se nós temos medo, se nós não tomamos não temos essa ambição, sim, bem, deixamos aqueles que são maiores em termos de dimensão, em termos de riquezas, o fazer. E nós estamos só as migalhas. Eu não me contento disso, quer dizer, para mim não faz sentido. E eu acho que é muito uma questão de mindset também, porque, voltando aqui à questão do fundo de investimento, muita gente pensa que não começa um negócio porque tem aqui o pensamento de que eu preciso de dinheiro para fazer isso. Mas se precisa de facto de dinheiro para fazer isso e tem uma visão clara, um business plan claro daquilo que vai fazer e apresenta isso de uma forma bem estruturada, um fundo de investimento, claro que ele vai ter o apoio financeiro que precisa. Ele tem a garantia do contrato, portanto, porque é que ele não vai levantar os fundos para comercializar isso? Exatamente. É uma questão de qualidade de contrato. Se você tem dúvidas sobre a sua capacidade de elaborar um contrato que seja um bom contrato, você vai ver um advogado especialista, monta um contrato com ele, faz uma parceria com o advogado e você paga o rendimento. Exatamente. É muito uma questão de mindset. Onde é que está o problema? Nós temos os nossos problemas, somos nós que fixamos as barreiras. Somos nós que fixamos os limites. Mesmo. E depois é uma questão também de ambição, uma questão de motivação. Alguém que não vai querer fazer horas e horas de reunião, não quer fazer a volta de todos os bancos para ir pedir dinheiro, não quer, ou não tem os contactos, ou tem medo de pedir, ou tem medo de pedir apoio, ou às vezes conselhos. Aqueles que não têm vergonha, que têm vergonha, moram à fome. Alguém que me telefona e que me pede um conselho, que me vem pedir apoio, eu sou o primeiro a responder que estou ali com ele, porque não faz sentido de refusar um apoio qualquer. Nós temos de nos apoiar e de trocar ideias, de fazer que a nossa força dentro dessa ideia de excelência seja promovida e seja vista e que faça referência no nosso mercado. Eu gosto de ser considerado pela qualidade de trabalho que eu faço. Não gosto de ser considerado porque eu chamo Joaquim, porque isso não interessa a ninguém. É só uma questão de cartão de visita, sou eu e estou aqui. Bem, é uma questão de apresentação. Mas o que me interessa mais é da consideração que podem ter para mim em consideração do trabalho que eu ofereço, a qualidade do trabalho que eu vou oferecer, a energia e, sobretudo, a criatividade que eu vou ter perante o meu cliente e de ver um cliente que esteja satisfeito, que me recomende amanhã a outros e outros e outros e outros, para mim é a maior recompensa. Além do dinheiro, além de tudo isso. Mesmo. É uma questão de filosofia, afinal. Eu não sabia que era tão filosófico. Nessa entrevista já descobrimos aqui. Não, estamos a descobrir. Você tem de enviar os seus honorários de psicólogo porque... Joaquim, eu queria também fugir aqui um pouco do assunto do imobiliário e voltamos aqui mais para a questão do business. Eu sei que o Joaquim já presidiu várias multinacionais, várias empresas. Eu quero que o Joaquim me responda qual desses desafios, que foram muitos, como manager de transição, que mais marcou e porquê? Eu dirigi, se me lembro bem, 17 empresas, grandes ou pequenas, de maneira direta, quer dizer, ao pedido de acionistas. Dirigi outras que eram mais pessoais, não sei o quê, mas essas foram 17 missões que me pagaram para eu levar essas missões a termo. Falhei em 2.
E foram essas duas que me marcaram mais. Eu fico mais marcado por que não conseguia fazer, porque me ensinaram muito mais do que eu conseguia fazer. Essas duas missões, em particular uma, onde eu cheguei numa empresa e pensava que e tinha soluções de estruturação adequadas para redinamizar a empresa. Eu esqueci-me de um fator, um só. Que quando você tem a média de idade da empresa que está acima dos 50 anos, estão todos a pensar que é melhor ir para a reforma do que estar a recomeçar outra vez uma missão e a recomeçar a dinamizar-se e tudo isso. Eu não anticipei, afinal, os objetivos e as vontades de cada um do pessoal. Só pensei o interesse global. Não foi personalizar individualmente o que eles... Não dei atenção suficientemente aos recursos humanos. E pode-me acreditar que desde esse momento meto o humano e o recurso humano à frente de tudo. À frente de tudo. Aliás, o erro permite-nos aperfeiçoar sempre a nossa Sim, nossa forma quando de você é agir. motivado por um acionista que ele mete milhões e que diz eu tenho os meios de financiar a reestruturação e não sei o quê, eu virei mais para o mercado, para o lado comercial, para o produto, para saber se a empresa tinha as competências para poder fazer a volta, para poder adaptar outros produtos, uma equipa de marketing naquele momento, de comerciais e tudo isso. Bem, eu pensei ao produto, pensei às soluções mais globais e não dei a importância suficiente aos recursos humanos. Vi os currículos, eles tinham todas as competências necessárias, para mim o problema estava resolvido. Foi o maior erro que eu fiz na minha carreira. Lamento que essa missão não tenha dado sucesso. Também estava nas probabilidades, não é? Nunca temos uma bola de cristal. Fiquei muito, muito desiludido da minha própria conduta, porque eu podia estar principalmente focar sobre as competências individuais, porque são eles que vão fazer o trabalho. Portanto, eu hoje sei e pratico que, antes de tudo, é a pessoa. Joaquim, eu lembro-me que quando nós estávamos a criar o site, Joaquim, eu pedi que o Joaquim me mandasse um resumo daquilo que foi a trajetória, as formações que o Joaquim fez, etc. Para nós pegarmos no resumo e fazermos o resumo. Eu não tinha ideia de todo que vinha uma lista enorme. Eu tive 7 vidas. Eu quando vi dezenas, se não centenas de formações que o Joaquim já fez, enquanto praticou a sua carreira de manager de transição, como engenheiro, como arquiteto, e os trabalhos que o Joaquim já fez nas empresas e etc. Quando o Joaquim mandou-me isto tudo, eu disse, peraí, nós vamos ter um trabalho para ler, resumir isso de uma forma que, pronto, deu-nos assim algum trabalho para pensar como é que nós íamos resumir isso, porque nós não podíamos colocar isso tudo no site, né? Senão ficava um pouco cansativo. Joaquim, eu queria que nos falasse um pouco das formações que o Joaquim já fez, desse trajeto. Bem, as formações de base você disse, não é? Faltou uma, que é um MBA no Royal College, mais virado para as finanças e Business Administration. Sim, exato. Mas senão, você é obrigado, quando você pratica essas profissões, você é obrigado a se formar constantemente. Faz parte do seu diário. Quer dizer que vocês no fim de semana, você tem de sempre dedicar 3, 4 horas para ler a última resolução social que houve no país. Você tem de ter um critério de meter a dia toda a sua informação sobre o social, o comercial, a finança e as diferentes técnicas das empresas que você está a gerir. Exato. Mas isso é 1 hora por dia. Primeiro, já, ler a imprensa. Eu, no mercado imobiliário, todos os dias eu leio 1 hora, todas as novidades sobre o mundo imobiliário para saber, portanto isso já é um reflexo. Eu convido todas as pessoas a estar hiper informadas do que está a passar no mercado para ser os mais profissionais possível, nem que seja para tirar conclusões ao nível da estratégia pessoal, do caminho que a gente tem de corrigir e tudo isso. E depois as formações,
comportamento, resoluções sindicais, evolução das regras económicas europeias, porque você tem empresas de serviço, empresas industriais não praticam o mesmo tipo de contabilidade, a mesma morfologia de bilan, tem algumas que estão muito capitalizadas, outras menos, algumas têm muitas dívidas, outras menos, tem outras que têm capacidade. Bem, tudo isso você tem de regular todos os dias. Mas, de uma maneira geral, quando você dirige uma equipa, quando você dirige uma empresa, você não tem a obrigação de ser um especialista em alguma coisa. Você tem de se formar um pouco sobre todos os critérios, quer dizer, uma visão geral, para poder extrair o melhor das suas equipas. Exato. Você é mais um coordenador, você é mais um explorador de talentos, você é mais um federador. É como se tivesse uma equipa que seja, que não, tem de ter em conjunto todos os talentos e tirar a melhor, a excelência desses talentos o melhor possível. Para isso você tem de poder comunicar com eles, portanto, é daí que você é obrigado a se formar um pouco em todos os tipos de especialidades. Falo do comércio, as partes principais, é o comércio, as técnicas, de produção e tudo isso, finança e é o comercial, o social. A partir daí, você mais ou menos já sabe onde está. Depois você tem especialistas, sabe? É a história dos especialistas. Você tem especialistas que vão fazer as coisas. Você tem um diretor financeiro, você tem um diretor comercial, você tem tudo isso. Quando Exato. você tem uma dimensão de empresa que não permite de ter esses diretores, muitas vezes a gente bloqueia-se por causa disso. Disse, não, você não precisa dizer a alguém, tu serás diretor, portanto, a partir de agora vais fazer tudo e eu não vou fazer nada. Temos sempre de meter, de satisfazer uma relação permanente de informação entre o especialista ou aquele que o vai ser e você. Porque se a dimensão da empresa não permitir um diretor, isso não impede que o contabilista faça bem o trabalho dele. Não impede que o contabilista não evolui para uma dimensão de direção financeira. Mas se ele não é apoiado por você, se você não tem as conversas, se você não faz confiança, lá vem tudo essa história de energia, de sinergia, de trabalho de equipa. O falhanço que eu tive a nível de recursos humanos, que eu contei há um bocadinho, faz que hoje eu meto-me em primeiro, a relação que eu tenho com as minhas diferentes colaborações. Portanto, essa história de formação, quando você é um engenheiro especializado, é claro que você tem de se especializar na sua excelência e tudo isso. Você tem de se formar você próprio nas evoluções do Facebook, na evolução de todas as plataformas, saber como é que vai utilizá-las para tirar o melhor delas. Um dirigente de empresa é um federador, é como aquelas facas suíças, não sei se você sabe, conhece, onde tem várias utilizações, pode abrir uma garrafa, pode ter. Bem, um dirigente é assim, eu não estou a falar de um empreendedor, estou a falar de um dirigente de empresa. E já agora, ainda bem que tocou nesse ponto, muita gente confunde um empreendedor com um dirigente. Eu sei que há muitas diferenças, mas o Joaquim, melhor do que eu, pode explicar quais são. Eu sou um empreendedor hoje. Os meus colegas de consultores imobiliários são empreendedores. Porque estão a empreender. O facto de se lançar numa atividade, o facto de ser autónomo ou independente, o facto de ser o gestor da sua própria finanças, da sua própria conduta, da sua própria estratégia, faz que você está a empreender, só que você não tem mais pessoas do que você, mas você é uma empresa. Você não é uma responsabilidade social, mas é uma empresa, você está a empreender alguma coisa. Agora que eles têm ambição, vão contratar uma equipa e tudo isso, vão prosperar, não é? E aqueles que não têm essa ambição pode ganhar muito bem a vida deles e ficar, mas nós somos uma empresa, nós somos uma marca pessoal. Para mim é isso o empreendedor. Aquele que vai desenvolver um projeto, aquele que vai ter uma ideia de uma aplicação qualquer, aquele que vai lançar uma startup, é um empreendedor. Mas pode não ser um bom dirigente, porque ele não tem a vocação de gestão, não tem a vocação dessas coisas todas e não faz mal. Chegar no momento e ele vai ter de confiar ou vai ter de recrutar um dirigente para gerir o negócio dele. Quem empreendeu foi eu, mas quem vai dirigir é outro, porque as motivações e as qualidades podem não ser as mesmas. Agora, existe muitas vezes que seja o empreendedor que tenha também, enche o papel também de gestor, não é? Às vezes dá resultados um pouco diferentes. É como a ideia de um acionista.
Os acionistas que investem numa empresa e eles não são incapazes de dirigir uma empresa, por muitos deles. Mas contratam uma pessoa que vem dirigir uma empresa. Eu faço a diferença porque muitas vezes meus colegas às vezes alguns não têm dificuldade a compreender que eles são próprios patrões deles próprios. Quer dizer que eles é que são uma empresa. Eles é que têm de investir em eles próprios. Quando às vezes falo de fazer uma formação, o custo de uma formação, ou ter algum objetivo de crescimento, quando se fala de investir, eles pensam sempre que é um gasto. Não é um gasto, é um investimento. E se a gente pensa que é um gasto, não se faz. Mas se a gente pensa que temos de observar isso, não é um investimento, se não vai fazer crescer nós próprios, porque nós é que somos a empresa, e que senão vamos ter um resultado ao fim desse investimento. É sempre o dinheiro investido, resultado esperado. Dinheiro investido, resultado esperado. Se a gente não tem dinheiro, faz com o que pode, mas também não pode estar à espera de grandes resultados. Claro. A gente está sempre aquela relação, mas não faz mal. O mais importante e o principal é de saber, ter uma consciência que somos uma empresa e que somos empreendedores. Exatamente. E sobretudo, portanto, nesse ramo imobiliário, porque há muita gente, há muitos consultores imobiliários que não sabem que são empreendedores. Têm a mentalidade de um empregado. Por isso é que eles pensam que eu estar aqui a investir em formações, em campanhas de anúncios para o meu negócio, estou a gastar muito. Eu não posso estar a tirar. Portanto, é assim, há dois tipos de mentalidade que um consultor pode ter. Ou ele se vê como um empregado e realmente o ramo de consultor imobiliário como empregado não é de todo. Aliás, seria dos piores. Porquê? Porque ele não tem um salário fixo. Ele não sabe se ele vai ganhar este mês ou não. Ele se vai a uma visita, ele tem que pôr combustível com o próprio dinheiro no carro para ir à visita. Portanto, como emprego, consultor imobiliário não é de todo o melhor emprego. Mas como empresário, como empreendedor, poucas profissões como consultor imobiliário têm tanta prosperidade, né, como empresário. Porquê? Porque ele não tem que investir numa loja, ele não tem que pagar salários a ninguém, ele se vender, ele tem uma comissão fantástica. Portanto, por 5 euros aqui de combustível para ir a uma visita, que é mais ou menos o preço de combustível para cada visita, se for muito distante ou não é nada. Comparando com um empresário que tem que investir numa loja, por exemplo, tem que pagar salários, tem que investir em marketing, em publicidade, né? Tem aqui uma série de investimentos que um empresário comum tem, que um consultor imobiliário não tem. Portanto, o consultor imobiliário, se tiver a ver-se como empregado, ele realmente não vai querer fazer qualquer investimento. Não vai poder avançar. A Mónica Silva tem uma excelente formação a esse respeito. E eu guardei uma frase dela, por isso eu estou a dizer o nome dela para não pensar que foi quem inventei, é que ela explica claramente que os requisitos necessários para você poder ganhar a sua vida e bem são extremamente baixos no mundo do imobiliário. Você, sem diploma, sem ser engenheiro, sem ter umas estrelas por todos os lados, você tem as mesmas chances daquele que os tem. Exatamente. Portanto, só depende de vocês. É o que ela diz. E eu partilho a 200%. Porque se você não tomar consciência que pouco importa a sua formação, que só é uma questão de pessoa, só é uma questão de energia, só é uma questão de implicação, de objetivos, de focado sobre trabalhar, de ser resiliente, trabalhar duro e vou conseguir, você tem as mesmas chances do que seja quem for. É um das raras profissões onde não é preciso requisitos importantes para poder conseguir e ter sucesso. Mesmo. Agora, aqueles que não têm, podem optar por o comportamento de dizer, não é da minha culpa, é da culpa do mercado, não é da minha culpa porque o meu broker é um patife e isso e não sei o quê. Não é culpa de ninguém. A única culpa que é da sua. Ninguém obrigou a estar ali, ninguém obrigou a tomar essa decisão. Se você não consegue e outros conseguem, você vai falar com aqueles que conseguem, que eles vão, sem dúvida, apoiar e dar uma ajuda. Porque não há razões de alguns conseguirem e outros não.
Eu se visse que, quando quis praticar esta profissão, e se eu tinha observado que ninguém consegue, seria mesmo estúpido de tentar eu da minha maneira, não é? Bom, a menos que eu seja um bocadinho suicidar ou aventureiro. Eu sou aventureiro, mas tenho os meus limites. Não. Há muitos consultores imobiliários de sucesso que ganham muito bem a vida deles e basta observar como é que eles fazem ou pedir ajuda ou pelo menos, ao menos se comprometer e focar-se e trabalhar como eles, porque eles não são pessoas que trabalham 2 horas por dia. A minha média de trabalho vai mais para as 60 horas de trabalho por semana do que as 30 ou 40. Às vezes apetece vir à praia, mas não tenho tempo. Tenho de enviar uns mails, tenho de fazer uma análise de mercado e tudo isso. Porque é implicação, é assim que a gente se forma também. E quando a gente fala de excelência, é assim que a gente consegue oferecer o que os clientes estão à espera de nós. E muitos não têm noção disso, do que é ter sucesso. Infelizmente. Porque as pessoas só veem o lado bom, né? Quando as pessoas já lá chegaram. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele para ser quem é, há muito trabalho árduo por trás. Sim. E essa parte as pessoas não veem. As pessoas só veem o Cristiano Ronaldo, que tem uma linda mansão, que tem uma bonita francamente, família. eu adoro ver pessoas bem-sucedidas. Adoro ver, e não invejo nada. Adoro ver pessoas que crescem. Aliás, adoro ver pessoas que prosperam. Adoro isso. Eu fico feliz. Feliz, é boa palavra. Feliz. Eu também. Aliás, eu acho que esse é um dos indicativos primários para quem de facto consegue ter sucesso. Porque eu, se quero ter sucesso, eu não posso estar a invejar o outro que tem sucesso. Eu posso modelar o que ele está a fazer. Posso ver, gostar, dizer, admirar, ok? E modelar o que ele está a fazer. Mas não invejá-lo, não querer mandá-lo abaixo ou algo assim, porque assim ninguém vai a lado nenhum. Nem ele, nem eu. Ele até pode ir, se ele continuar a ser resiliente, mesmo que eu tente alguma coisa, ele pode cair, mas levanta. Eu que estou aqui a tentar só mandar o outro abaixo, a minha vida como é que fica? Fica interrogada. Aliás, que a gente pode observar que nos ciclos de sucesso, em termos profissionais, você tem sempre altos e baixos. Pois. Aquele que fica sempre no top, no alto, não existe. Nem o Apple, nem ninguém. Não há exemplo nenhum no mundo onde fica sempre em cima. E se está bastante tempo em cima, pode, às vezes, de um dia para outro, pode vir para baixo. A pandemia ensinou-nos isso claramente. Claramente. Aliás, portanto, e isso lembrou-me, desculpa cortar, as empresas petrolíferas, por exemplo. Com a pandemia, eu cheguei a ver as ações negativas. Ou seja, eles chegaram a oferecer dinheiro se eu comprasse as ações. Pois. Temos de ser, não gosto da palavra humilde, mas temos de ser simples, temos de ser simples. Temos de abrir os braços e quanto mais a gente abrir os braços, mais a gente sente que há um retorno a um momento ou outro. A gente, para receber, tem de dar. Se a gente nunca dá nada e só quer receber, há um problema o ímã, sabe? Não cola. Há uma coisa que está falsa. Há uma coisa que não funciona bem. Você não pode todo o tempo querer para você e não poder partilhar, não poder ajudar, não poder apoiar, não poder partilhar impressões, histórias, formações. Eu adoro essa ideia de clube, como já dissemos há um bocadinho. Eu adoro essa ideia de partilhar, da gente se reunir, da gente trocar impressões. Como é que tu fazes isto? Olha, eu não consigo, vem lá se me dás uma ajuda. O Rui Landim, que é um membro da equipa, que eu aprecio enormemente, disse outro dia numa entrevista que foi conduzida para você, que a gente partilhava contactos, não sei o quê. É tão bonito de uma pessoa dizer tu não podes ver lá se tu podes enrascar isto. Porque o que é importante é o resultado para o cliente. E nós devemos ter esse comportamento de maneira permanente, de maneira fluente. Não podemos ser, como é que se chama? Sabe daquelas pessoas que querem todos para eles? Egoístas. Não faz sentido. Ao nível humano não faz sentido, mas ao nível comportamento profissional também não faz. E para quem quer evoluir, crescer, egoísmo só atrasa. De todo. Sim. O Joaquim com centenas de leads e não conseguir trabalhá-las todas e tem a plena noção. E as leads têm, digamos, um prazo de validade. Porque quem está
à procura de um imóvel para comprar, ele não está à espera de ser contactado pelo Joaquim, ele vai atrás. Claro. Então, o facto do Joaquim, ok, eu não consigo dar conta de tudo, então vou passar para ti, trata disso. Isso só faz com que o processo seja mais rápido. Sim, e vice-versa. Tem uma boa relação com o cliente. Joaquim, vem comigo, vamos lá ver o cliente. Exato. Faz sentido de trabalhar assim. Mesmo. E dá motivação. Sinceramente, eu gosto de ir com um colega fazer uma visita e ver como é que a gente pode trocar impressões, imaginar a estratégia, fazer um vídeo juntos. Essas relações de empatia, quase de amizade, de fraternidade, são muito satisfatórias, quer dizer, dá muito gosto eu quando às vezes envio uma mensagem a alguém que a pessoa responde, nem que seja isso, eu fico satisfeito, fico contente, porque a pessoa tomou um bocadinho de tempo para me responder. São pequenos detalhes de todos os dias, do saber viver e viver com os outros. Eu digo sempre, nada para mim é um problema. Nada para mim é um problema. Cada um se comporta como ele quer. E todos são livres de fazer o que eles querem. Mas vocês não podem esperar resultados bons em termos humanos, em termos de negócios, em termos de prosperidade, se vocês não dão nada a ninguém. É impossível. A um momento ou outro há uma coisa que não vai funcionar. Muito bem. Muito bem. Pronto, Joaquim. Já passamos. Eu queria só fazer para finalizar, sim, não é? Sim. Eu queria fazer dar uma precisão no mercado, na minha visão, sim, sobre o mercado da excelência. Isso. Eu não digo mercado próprio, eu digo mercado da excelência. Há duas maneiras de o ver. Há a maneira que vê o público, os clientes, o público, e há a minha maneira de o ver, que é partilhada por todos os profissionais que trabalham neste mercado. A maneira do público é caro. O mercado premium, o mercado de luxo é um mercado caro. Eu digo que não é o primeiro critério. Claro que se você compra uma Swatch não vai pagar o mesmo preço se você compra uma Rolex. Se você comprar uma Fiat usada não vai custar o mesmo preço do que uma Ferrari. Portanto, nós temos que ter essa noção de distinguir o que é de alta qualidade e o que não é mesmo. Mas eu acabo de falar de qualidade, digo a palavra qualidade. Portanto, o primeiro critério não é o preço, o primeiro critério é a qualidade. O segundo critério é a localização. A qualidade da localização também é um critério de qualidade. E depois vem o preço, que são a consequência de dos dois outros parâmetros. Porque se você comprar uma casa de alta qualidade, com acabamentos magníficos, com uma localização ideal, é claro que isso vai ter um outro valor. Portanto, eu queria trazer essa distinção para a gente estarmos focados sobre a realidade do nível do mercado premium não é o preço, é a qualidade. E depois a visão sobre a excelência é que, senão nós não sabemos cultivar a relação com o nosso cliente até o mais longe possível, não falemos de excelência. Não falemos disso, porque isso não faz sentido. Porquê? Eu vou dar um exemplo deste fim de semana. Assim vai ser mais claro. Às vezes tenho problemas para encontrar as palavras certas e peço desculpa. O fim de semana tenho uma artista fotógrafo em França que vem passar alguns dias aqui em Portugal. Claro que ela vem me encontrar para eu mostrar alguns bens imobiliários porque ela intenciona comprar uma casa em Portugal. Eu vou buscá-la ao aeroporto para ela perceber bem a qualidade de vida de Portugal. Vou levá-la jantar ao restaurante típico, de boa qualidade, para ela sentir que está bem em Portugal. Depois vou levá-la ao hotel. O dia seguinte vou buscá-la ao hotel. Não vou tomar o pequeno almoço com ela porque quero deixar essa parte mais para ela pensar, para ela viver com o serviço de recepção do hotel e tudo isso, para ela poder dar um passeio, com certeza, em Lisboa, para ver como é que é o ambiente e tudo isso. E depois vou buscá-la, vou levá-la a fazer as visitas. Não vou fazer a visita da casa, mas vou fazer a visita da localização antes dela ver a casa, para ela saber onde poderia viver. Espetáculo. E depois disso vou mostrar a casa e nem vou falar de preço com ela. Porque o mais importante para ela
vai ser o estilo de vida e a qualidade de vida e, sobretudo, como é que eu vou oferecer e como é que eu vou meter numa bandeja todos esses serviços para ela. E vou fazer isso até ela regressar para o país onde ela vive. Eu vou levá-la novamente ao avião, eu não vou deixá-la apanhar um táxi. Porque nós somos hospitaleiros, nós temos de mostrar que os portugueses são hospitaleiros. Os portugueses vão até ao fim, quer dizer que eles querem respeitar todos os pontos principais da hospitalidade e do bem-estar do nosso cliente. E quando eu falo de excelência, eu não sou um desmostrador de casas, eu não sou um mostrador, eu para fazer visita a casas não precisam de mim. Eles precisam de saber quais são os defeitos da casa, se houver, em toda a franquia, francamente, diga-me quais são os problemas da casa, diga-me os pontos fortes, os pontos fracos, diga-me quais são as acessibilidades, se houver um vizinho que tem 2 cães e que estão a ladrar toda a noite, eu tenho de dizer, cuidado, se você gosta muito de calmo, tem ali 2 cães que... vai até aí. Ela, quando comprar a casa, ela vai chegar e vai ter a luz, a eletricidade em casa, vai ter a abertura da água, vai ter tudo. E se ela quiser um carro, eu até mando uma garagem lhe enviar um carro a casa. Porque ela tem de tudo vir à disposição dela, porque a excelência, para mim, é isso. É tomar em conta todas as satisfações, todos os prazeres, levantar todas as objeções. Ela vai ter 1 hora de consultoria com um advogado especializado, para não ser eu a dizê-lo, mas ser um especialista que vai dizê-lo quais são as vantagens da compra, os custos da compra e tudo isso. Se ela quiser um crédito, vou-lhe apresentar um mediador de crédito especializado que tem interações com o estrangeiro para ela poder levantar dinheiro. É esse acompanhamento pessoal que é preciso fazer. Eu digo isso com força e muito ânimo, porque nós temos de ir o mais longe possível. Você vai aos Estados Unidos, eu falo muitas vezes dos Estados Unidos, porque eles excelam nesse tudo. Você chega ao aeroporto, você esquece, você não se ocupa de mais nada. Eu já lá trabalhei, portanto sei como é que eles trabalham. A satisfação do cliente presida todos os seus comportamentos. Eles até se esquecem, eles não vão para a praia. Dizem, sábado não posso, estou com a família. Tens de escolher, não é crítica. É normal que estejas com a família. Se tu privilegias a família, privilegia a família. Exatamente. E não há nada a dizer sobre isso, cada um faz o que quer da vida. Exato. Mas se tu estás no ranking da excelência, tens de ir até ao fim, tens de ir até o máximo do que se pode oferecer a um cliente. É a única coisa que eu queria dizer com um grande entusiasmo. Muito bom. Melhor não podia ser. Melhor até estragava. Melhor até estragava. Joaquim, eu só posso agradecer por ter aceito o meu convite. Agradeço eu. E essa entrevista há de ser uma escola para muitos que estão a entrar agora no mercado imobiliário e muitos que anseiam ter sucesso. Muito obrigado. A gente pode comunicar alguma coisa, muito bem. Eu fico satisfeito. Muito obrigado. Obrigado por me receberem e me convidar. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Vocês não veem, mas é o homem que está ali a fazer a filmagem desta entrevista. Pronto. Até breve. Até breve. Tchau a todos. Tchau, tchau. Até mais.